bem-vindos a mais um TrígonoCast, de novo aqui com o meu sócio Werner. Vamos comentar aqui a resenha do mês dele, em que ele compara muito a agricultura com forma de gestão que ele imprime aqui na Trígono, uma resenha densa, recomendamos super a leitura para vocês aqui. Então, como a gente combina todo mês aqui, temos um podcast de resultados e um podcast que eu trago o Werner para explicar a resenha, né, Werner? Essa resenha mensal que vocês estão vendo aí. Quem planta, colhe, quem colhe, guarda, vende bem. Conta um pouco aí do que te inspirou, antes da gente começar a destrinchá-la um pouco. Vocês até percebem aqui na própria capa, né, na primeira página, que aquilo é um trigal, né? Então, e o nosso nome lá, né, eu faço até uma alusão, né, o trígono, né? Então, trigo no capital, né, trigo no capital. Então, basicamente, né, nós na Trígono, nós temos um processo de investimento, né, como todos investidores de longo prazo, eles têm, olhando mais no longo prazo. E como a agricultura, né, que eu sou engenheiro agrônomo por formação acadêmica, né, nunca trabalhei no campo, mas eu aprendi muito com a agricultura e também com a questão de você diversificar, ter uma diversificação, especialização também em determinadas culturas. Então a gente usa uma filosofia, né, que é a agricultura, talvez uma das profissões mais antigas, né, porque o homem tinha que plantar para comer. Primeiro momento ele caçava, mas depois ele tinha que cultivar, e o trigo, uma cultura de quase 6.000 anos. Então é isso que a gente faz, né, e a gente faz uma alusão ao processo, né, agrícola, né, desde a seleção das sementes, a própria terra, né, que vai ser cultivada. Aquela terra foi comprada, né? Ela foi pesquisada. Isso a gente faz também. E no momento final, que a gente vai estar depois comentando, né, o momento de venda, que é um momento difícil. Puxa, quando é que eu vendo? Né? Será que é hora de vender ou não? O preço está ruim. Então, você vai ter uma entre-safra lá na frente, o preço vai ficar bom. Então, a gente também pratica isso aqui na Trígono. E a resenha, como o Fred falou, né, ela tem quase 40 páginas, foi uma das maiores que nós fizemos. É muito densa, e basicamente nós trouxemos para vocês, né, nossos leitores que estão nos acompanhando aqui no TrígonoCast, o resumo, né, dessa colheita semestral, né? Você pode ter colheitas semestrais, ou mais curtas, ou de prazos mais longos, né? A seringueira, você começa a extrair o látex com 7 anos, né? A castanheira demora 25 anos para você colher a castanha, né? Então, assim, depende do horizonte, mas quanto mais longo o horizonte, você vai ser mais recompensado, né, como no caso da seringueira, da castanheira, e o retorno será aquele que compense, né, todo o investimento, todo aquele tempo que você ficou, né, no caso com uma cultura, né, com uma planta, e no caso aqui com as ações, e tem os dividendos, né? Sim. A gente faz alusão, né, a maçã, né, o limão, a laranja, né, o café, você colhe, né? Sim. No nosso caso aqui são os dividendos, né? E você pode até colher uma semente, né, o milho produz aí 400 sementes por espiga, né? Se eu tenho 2 espigas, você pega a semente e planta de novo aquela semente. A gente faz aqui, né? É legal a gente mostrar esses dois triângulos, Werner, porque esse foi a inspiração do nosso nome Trígono. Antes da gente entrar um pouco mais na resenha, explica pra gente o triângulo de cima. Você falou de dividendos, que é um dos triângulos de baixo. Explica um pouco esses alinhamentos que a gente busca aqui. Então, assim, para quem não conhece a nossa história, né? Quando nós criamos a Trígono, surgiu um impasse, né? Qual que é o nome? Uma coisa difícil, sim, mas que refletisse, né, a empresa do teu negócio. E nós chegamos nesse nome Trígono, né, que na verdade o trígono ele é um triângulo, como vocês percebem aqui na imagem, é um triângulo equilátero, né, um triângulo perfeito, né, com seus ângulos de 60 graus cada ângulo, né, os 3 lados iguais, onde a nossa missão, né, o nosso propósito, né, é atender os investidores. Né? Se não tivesse investidor, não tivesse as pessoas que investiriam conosco, não existiria a empresa. Mas como é que eu faço, né? Qual que é a nossa semente, qual que é a nossa matéria-prima? Na verdade são as empresas, né? São as empresas que nos fornecem a nossa, digamos assim, matéria-prima, né? A nossa semente, para atender a perspectiva de investimento dos nossos investidores, né? Realmente é o que a gente vai atender. Quem faz isso? Somos nós, né? A Trígono, né? Que realmente é quem escolhe as empresas, né, que faz o processo de investimento. Na verdade seria o agricultor, fazendo uma alusão aqui, resenha. Então a Trígono é o meio, né, de você trazer o que as empresas disponibilizam, né, os seus dividendos, os seus resultados, para nossos investidores. Então nós somos esse canal, né, esse veículo de conectar empresas com o capital, né, dos investidores, o capital. Né. É um alinhamento de interesses, né, que a gente faz. São 2 alinhamentos, né, o de cima
né, o nosso dinheiro, o dinheiro da Trígono, né, com os investidores, com as empresas, esse alinhamento que a gente busca. Você tem que ter um equilíbrio, né, Fred? Sim. Não adianta a gente querer tudo, né? Então, assim, a gente tem uma participação dos resultados, né, que é a taxa de performance, né? Nós somos remunerados pelo nosso trabalho e os investidores são muito mais remunerados porque eles ficam com a maior parte, né? Eles ficam com o retorno, a gente fica com uma parte do retorno quando a gente tem retorno, né? E as empresas também, a gente até ajuda as empresas, né, com o nosso processo de governança, indicação de conselho. Então, as empresas acabam sendo também conhecidas, por exemplo, através da resenha, das lives. Então, existe uma integração entre empresas e investidores. Um alinhamento de interesses, né, o que a gente Perfeito. fala. Então, é esse triângulo perfeito aqui que forma esse grande triângulo azul, né, e aí que vem o nome. De cabeça para baixo. E embaixo, né, aquela pirâmide, aquele segundo triângulo grande, é como que a gente faz, né? Qual que é a nossa metodologia, que é o valor econômico adicionado, né, o EVA, né, que é o retorno sobre o capital investido, né, que é o quanto que a empresa gera de retorno, né, de resultado em relação àquele dinheiro que foi investido naquele negócio. Por quem? Pelos investidores, né, nós aqui, e os terceiros, né, que disponibilizam as debêntures, né, o banco, né, os credores. Então, esse é o custo do capital ponderado. Essa diferença entre retorno sobre o capital e o custo do capital é o EVA. Tá? Isso que a gente procura, né, quanto mais melhor, né, mas tem toda uma metodologia de precificação. Só que os dividendos, na realidade, quem remunera as empresas, né, os investidores, né, através das empresas, são os dividendos. Né? O ganho de capital, você depende do mercado. Se a ação subir, você ganha. Se a ação não subir, você perde. Ou se cair, você perde. Se ficar parado, você não ganha nada. Os dividendos é um retorno garantido, desde que seja pago, no longo prazo. E 2/3 do retorno das ações no longo prazo, mais 20 anos, a gente tem um estudo aqui do Morgan Stanley, ele provém dos dividendos que são reinvestidos na própria ação ou em outras ações. Como eu falei da semente do milho, você colhe a semente do milho, planta, você vai colher mais milho, né, mais espigas de milho, e essas novas espigas serão, né, geradores de novos grãos que serão plantados e gerados. Assim por diante. Então, isso assim por diante. Mas não é só isso, né? Então, assim, como você pode ter um agricultor que você devasta lá uma mata nativa, né, você destrói os rios, né, a fauna. Então, é a nossa preocupação, não só ambiental, né, que se fala do E, mas vai muito além disso, né? Então, na realidade, nós, a sociedade, os filhos, que eu falo, nós somos os filhos da natureza. Não adianta você ter a natureza se você não tiver ser humano para desfrutar da natureza, né? Tudo bem, eu preservo a natureza, né, não planto nada e a gente vai morrer de fome, não tem alimento no mundo para sustentar, né, essa população que só cresce. Então, nós temos essa preocupação ambiental, né, e a preocupação social, que é importante, né, porque nós somos os filhos da sociedade ou da natureza, e também a governança, que é né, são os conselheiros e também os acionistas, né, que vão definir as práticas ambientais, sociais e da própria governança. Uma boa governança, que tem bons conselheiros, que paga dividendos, né, que não tem nenhuma questão de dano aos minoritários, e esse é o G. Então a gente alinha esses três, digamos, vértices, né, que são os dividendos, né, o valor da empresa através do nosso processo de avaliação, e a boa governança, né, que a gente espelha, que é aquele investimento sustentável, né, que é o mais importante, né, que é a sustentabilidade da empresa, que é a perenização através de boas práticas. Então, basicamente, são esses triângulos, né, que espelham, né, e basicamente explicam, né, o nosso processo e o porquê da Trigo não tá aqui hoje, né, atendendo vocês que são nossos investidores. Ou que não são, né, Fred? Às vezes não é, mas fica aqui o convite, né? Nunca é tarde, né? R$50, né? Nossos fundos. R$50 é o mínimo para investir, né, na então, empresa. Assim, muito democrático. E um pouco né? da nossa cabeça, né, velho? A gente sempre quis criar. O sonho aqui nunca foi crescer. O sonho aqui foi crescer, sempre foi uma consequência. O nosso sonho sempre foi atender o mercado, disponibilizar para o mercado produtos sofisticados com rentabilidade acessível a todo mundo. Por isso que os mínimos são R$50. E mais que isso, Fred, com transparência, né? A gente cobra muito transparência das empresas, né? E por que não sermos transparentes? Essa podcast, ou o nosso podcast, ou esse Trinocast aqui, as resenhas, e as nossas lives, que é importante, é um processo de transparência, né? Mostrar o que a gente faz, quem são as empresas. Trouxemos recentemente aqui o Hospital de Amor, que é nossa, digamos assim, participação também na questão social, né? Disseminar a filantropia. Então, tudo isso aqui a gente tenta trazer para o nosso público, né? Não só para quem investe, mas para quem não investe, né? Tentar influenciar de alguma forma a sociedade de investidores e também a própria sociedade em geral. E também formadores de opinião, que é importante, né? Que eles transmitam isso também para todos.
Vamos lá, Vera. Então, assim, o coração da resenha que você falou muito bem, né? Separando aí em 5, né? 5 comparações: preparo do solo, semeadura, zelar e cuidar, colheita, proteção. Conta um pouco aí, que aí é realmente o centro da sua resenha, em que você compara o trabalho de um agricultor com o seu trabalho como investidor. Conta um pouco pra gente. Então, o preparo do solo, né, aquela fase inicial, você vai tirar as ervas daninhas, né? Você vai passar chama-se grade, né? Uma ferramenta que você vai quebrar aqueles torrões, né, aqueles morrinhos, o solo vai ficar já preparado para você passar a semeadura, né? E também curvas de nível, quando você tem muita chuva, né? Aquelas chuvas torrenciais, ele lava o solo, erosão. Isso aqui é um problema ambiental também, são as erosões. Então, um bom agricultor, ele sabe que ele tem que fazer as curvas, né, para não deixar erodir seu solo. E o processo de adubação. Se você não adubar, dificilmente você vai ter retorno. Pode ser adubação orgânica, né, que é o próprio resíduo, né, a palha, a cultura que ficou no solo, ou mesmo a adubação química que é necessária também. Porque a planta, ela tirou o NPK e os demais nutrientes, você só tira, a natureza não repõe, né? Então a gente tem que fazer adubação química, né, para repor que a natureza que nós consumimos, né? Nós consumimos através dos grãos, das plantas, aquilo que está no solo. Então a reposição dos fertilizantes, né, dessa matéria orgânica também é necessária. E o que nós fazemos? Na verdade, essa terra que vai ser cultivada, ela já existe, como já existem as empresas, né? As empresas estão aqui, a terra está ali. Né? Então, nós, na Trigo, nós vamos avaliar, né, digamos, as empresas, né? Então, aquele processo de pesquisa que seria análogo ao processo de preparo do solo. Então, pesquisamos, olhando as empresas, né? Então, inicialmente, essa pesquisa, que a gente chama de pesquisa, né? O research, que falam aí lá fora, né? Dentro daquele universo de empresas, temos aí 250 empresas, né? Digamos assim, investíveis no Brasil, investíveis no Brasil. Então, isso aqui basicamente é o que o agricultor também faz. O segundo processo, né, uma vez que você escolheu, você já preparou o solo, você vai plantar sementes adequadas, né? Que pode ser de soja, pode ser de grão, mas de milho, né? Adequado ao momento, né? Momento, mas você pode ter, vai chover, aqui chove muito, aqui chove pouco, eu tenho que colher rapidamente, depois não chove. Né, ou o preço vai estar bom. Então, assim, você vai escolher aquela semente que melhor se adequa, né, às condições daquele clima, daquela região e também de preço. E aqui também já vamos investir, aqui o recurso de vocês, investidores, nós estamos colocando o dinheiro aqui naquelas empresas, né, são nossas boas sementes. Se você escolher uma semente ruim, o joio, você vai colher joio. Sim. O arroz vermelho é uma praga, apesar de chamar arroz, né? Então nós vamos escolher aqui o trigo numa boa semente, né? Aquela semente já foi melhorada, né? Pode ser uma semente de produtividade maior, que são nossas empresas. Bom, o terceiro processo, né? Mas antes do terceiro processo, você fala uma coisa super importante, que você coloca lá, evitar a monocultura. Né? Então isso é super relevante, porque a diversificação da carteira, ela tem um ponto ótimo, né? Você sempre diz aqui uma coisa que eu aprendi com você: quem diversifica demais é porque não sabe o que está fazendo. Exatamente. A gente tem que ter convicção, concentração nas carteiras, mas uma certa diversificação. Né? Então, se eu plantar trigo, milho, soja, eucalipto, né, hortaliça e café, fruta, né, abacate, cana, quer dizer, não adianta, eu não tenho máquina suficiente para cuidar, né, eu não tenho condições de silagem, de estoque para esse tipo de cultura, então não adianta diversificar demais. Então você tem que escolher algumas culturas, não uma só, né, como por exemplo a soja, o milho, às vezes o trigo, depois você põe eles falam até uma gramínea, né, para pastagem, né, que ele melhora a qualidade do próprio solo, né, que é aquela adubação orgânica. Então, entre as duas colheitas, safras, você pode até botar uma gramínea, né, que o gado vai comer, depois o gado vai deixar o esterco, né, ele vai pastar ali, então você melhora a qualidade do solo através da agricultura orgânica, né. E aqui também. Então, no nosso caso, né, a gente não pode ter uma empresa só, vou só investir numa determinada empresa, né, mas não posso investir em 40, em 30, eu perco eficiência. Então, na Trigo, nós temos uma concentração de 92% atualmente, né, soma todos os fundos, 92% em 10 empresas, que na resenha, né, nós mostramos quais são essas empresas, né, o porquê. Logicamente não falamos de números, né, de resultados, mas explicamos porque nós selecionamos as empresas como um agricultor seleciona as suas culturas, né, as suas frutas, os seus grãos, né, e até suas hortaliças, tá, que fazem parte da agricultura. Então, basicamente,
esse processo, né? E também, dentro do zelar e cuidar, nossa governança, né? Nosso, digamos, ativismo, né? que é indicar conselheiros que já ajudarão as empresas, né? Lembre que o conselheiro, ele trabalha para a empresa e não para o acionista que o indicou, né? E se ele trabalha para a empresa, ele trabalha em favor de todos os acionistas, e não particularmente de um acionista que tem algum interesse particular, que pode ser de curto prazo, né, mas não interesse de longo prazo de todos. Então a gente zela pelas empresas também, ou ajuda as empresas através da indicação dos conselheiros. Então isso faz parte do zelar e cuidar, né? E aí no final, né, quando chegou a fase da colheita, né, que você já está pronto para colher, então é um momento, digamos, que pode ser de venda das ações, né? Chegou naquele preço ou não, né? Eu colhi... Colhe os dividendos também? Eu colho de repente aquele investimento que foi mais de curto prazo, né? Com uma soja, né? Um milho, ou mesmo uma cana, mas eu posso ter uma colheita de longo prazo. Então, aquela ação que mesmo que no curto prazo, às vezes, mas ele já subiu bastante, não, mas eu sei daqui 3, 4, 5 anos, ela vai me trazer muito mais no longo prazo do que eu simplesmente vender naquele momento que o trader faz. Subiu muito, por cento eu vou vender, né? Só que nosso horizonte, Fred, é de longo prazo, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então a gente olha esse horizonte longo e também a gente vende ações todo dia. Sim. Todo dia entra dinheiro, sai dinheiro, né? Então você tem que comprar e vender todo dia, né? Eu sempre falo, quem compra e vende não somos nós, somos nossos investidores que, né, trazem dinheiro novo para plantar sementes novas, né? Ou querem a sua colheita, né? Querem se alimentar do que foi produzido, então ele resgata, a gente providencia a colheita, né? Entrega para os investidores, só que tem que vender as ações, né? Então basicamente é o processo, né, de colheita, e o que acontece às vezes, Fred, o preço está ruim, né? Então a logística está muito cara, né? O frete está muito caro, né? Eu não consigo entregar porque não tem caminhão, então você tem que proteger, né? Então um bom agricultor, ele tem diversos mecanismos, por exemplo, proteger contra o clima, né? Você pode ter uma seca, uma chuva de granizo, né? Uma praga, então ele faz seguro, né? Ou mesmo ele pode travar seu preço, o preço está muito bom, eu sei que com esse preço eu vou ter um lucro, faz o hedge de preço. E também aquele agricultor, esse é o mais consciente, mais sofisticado, tem recursos, ele faz um armazém, um silo e vai guardar, né, aquele grão para um momento conveniente de venda, quando o frete está mais barato, o preço está melhor na entre safra. Então, nós também fazemos algo parecido, né? Então a gente basicamente guarda as ações, né? São muito bem guardadas, está aqui nas carteiras. Não ficamos fazendo o market time, comprar, vendendo, sim, né? Ou mesmo, a gente não usa derivativo, né? O agricultor, ele pode até usar o derivativo, né? Porque o risco dele é muito maior, né? Mas nós não usamos o derivativo, né? Para a gente é mais especulativo e seguro, porque eu não sei o preço amanhã e custa caro, né? Você fazer um hedge, ele é caro. Como eu não tenho preocupação de curto prazo, minha preocupação é de longo prazo, e eu tenho um armazém, então ele está guardando meu armazém, que são nossos fundos, eu não tenho que fazer esse hedge, né? Esse seguro, que é o cara que não tem ele não tem proteção. Então ele vai ter que vender a qualquer preço e ele usou esse hedge, mas custa dinheiro. Então, no nosso caso, orientação a longo prazo, né? A gente guarda o que tem, e os resultados até aqui, né, Fred, nesses 4 anos e meio, é prova que a gente tem feito corretamente. Fez né? um bom trabalho. Mas assim, mesmo com horizonte longo prazo, né, talvez um longo prazo até maior do que o agricultor, como o agricultor, a gente também está sujeito a tempestade, a mudanças de clima, né, geadas, pragas, e que são alheias ou são externas ao nosso processo de investimento. Então, por isso que a gente sempre fala em longo prazo, né? Porque em 3 anos, que é a janela mínima que você gosta de olhar, esses fatores externos, né, esses fatores climáticos externos que podem afetar tanto a colheita como os papéis da nossa carteira, não tem nada a ver com a empresa. Né? Então, e eles acabam sendo diluídos ao longo do tempo. Então, você colocou bem na resenha aqui os dois papas aí da economia comportamental, que fazem com que o investidor tome decisões erradas de investimento. Então o cara resgata no momento ruim, quer aplicar quando subiu demais, quer resgatar quando caiu demais, e muitas vezes, principalmente nos últimos 12 meses, 13, 14 meses, a gente vem vendo um mercado de lado, né? Até negativo, a gente está com os fundos estáveis nesses 12 meses, né? E ao mesmo tempo que as empresas não param de crescer e dar bons retornos. Então, é importante que o investidor entenda que isso é uma oportunidade, porque os lucros das empresas crescem, como a gente vai mostrar adiante,
e o que tem segurado o preço dos nossos fundos são fatores que não tem nada a ver. É um pouco a história do agricultor, não é, Werner? Perfeito, Fred. Inclusive você foi aluno do Thaler, né? Fui meu professor em Chicago. De Washington, de Chicago. Daniel Kahneman, também prêmio Nobel. E a gente também já citou nossas resenhas, né? O Peter Bernstein, que ele fala do investimento a longo prazo. O Jeremy Siegel, mais de risco, na verdade, é de risco. Sim. E o Jeremy Siegel, né, que ele tem aquele famoso livro também, Investindo a Longo Prazo. Sim. Todos têm a mesma mensagem, né? Inclusive o Kahneman também, ele foi coautor também com o Bernstein, escreveram juntos, são colegas, todos eles são colegas, né? Da universidade, de acadêmicos, mas também atuam no mundo real. Então a gente é bombardeado todo dia por um monte de informação da mídia. Então eles falam, 90% das notícias de jornal da mídia são negativas. Então se você lê 90% de notícias negativas, você vai ter uma mentalidade negativa também. Você vai tomar decisão equivocada, porque você acha que está tudo ruim, está tudo negativo, vou vender, né? Depois eu compro mais barato na frente, não é verdade. Então evitar esses movimentos irracionais, que a gente chama irracionais pela mídia, né? E por notícias, nós somos seres humanos, nós somos influenciados. Qualquer coisa que você lê aqui de ruim, pelo fígado. O fígado vai decidir, né? Mas não com a cabeça. Sim. Então é orientação de longo prazo, né? Evitando aqueles ruídos de curto prazo, né? Que te leva a tomar decisões equivocadas. A gente viu, você tem até experiência na sua própria carreira, investidores institucionais que ficam esperando para entrar, o fundo cada dia vai subindo, vai esperando, aí o cara entra lá em cima. Aí vem uma crise que não tem nada a ver com as empresas, o fundo cai, o cara sai. Aí depois disso perdeu dinheiro. É importante, a gente sempre usa isso numa apresentação nossa, né, do Peter Lynch, que foi, né, um dos maiores gestores que apareceu por aí, gestor durante 14 anos do Magellan Fund, os maiores fundos de ações do mundo. Teve um track record de 32% em média ao ano, em dólar, durante 14 anos. E quando ele se aposentou, constatou-se que 60%, 63% dos investidores disseram que perderam dinheiro com ele. Eu vou citar um outro caso, né, que foi colega nosso, né, da Leg Mason, o Bill Miller. Inclusive eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, tirar fotografia, abraçado ali. Então o Bill Miller, ele foi o único gestor da história, não existe nenhum gestor até hoje, que ele bateu o índice S&P 500 15 anos consecutivos, 15 anos. Até que veio a crise de 2008, né, ele estava investido no setor financeiro. O fundo dele, que tinha 77 bilhões de dólares, da Leg Mason, ele foi reduzido a 850 milhões de dólares. Você imagine? Nossa. 77 bi que resgataram, imagine que ele vendeu em 2008, na crise, né? Sim. Mas ele foi esperto. E vendeu no pior momento, né? Não foi ele que vendeu, foram os investidores que venderam. Sim. Né? Mas ele foi esperto o suficiente, ele, né, o Bill Miller, na pessoa física, investiu muito na Amazon, né? E isso se deu bem, né? Permitiu que ele ficasse bem, né? Ele tem uma gestora própria, ele é gestor, e a Amazon é uma das empresas investidas que permitiu que ele sobrevivesse assim, né? Mas quem tirou o dinheiro não ficou com a Amazon, né? Então, outro exemplo, né, do mercado irracional, o melhor gestor da história, assim, de track record. Quem olha o histórico dele, ele sofreu, assim, resgate de 99% dos recursos no momento de pânico, né, injustificável, e não confiaram que ele teria a habilidade de retornar ao capital. Então, mas quem perdeu, perdeu. A gente vê um pouco disso aqui, né? Acho que é legal a gente, na nossa transparência, comentar um pouco o comportamento dos nossos clientes nos últimos 12 meses, né? Porque, como vocês sabem, o nosso ticket mínimo é muito baixo, R$50, então a gente tem muito, em torno de 100 mil investidores, e nesse período de turbulento aí dos últimos 12 meses, a gente teve, apesar de manter a gestora crescendo, né, nosso patrimônio cresceu em 12 meses, a gente teve mais ou menos uns 10 mil clientes, 15 mil clientes que resgataram tickets pequenos aqui, mas são clientes que saíram, né? Resgataram tudo. Resgataram tudo. Saíram totalmente, né? E a gente conseguiu compensar tudo isso com um investimento institucional. Investidores mais educados, mais qualificados, que conseguem entender o momento, né, e fizeram com que a gente conseguisse até crescer nesses 12 meses de patrimônio. Mas esses clientes que resgataram aí, agindo com o fígado, eles ficam de fora da festa quando o Werner for colher aí, e todos nós que estamos aqui... Já estamos escolhendo, né, já Fred? Estamos colhendo. Porque assim, o desempenho, ele está aqui, né? Quiser comentar um pouco do desempenho dos fundos, né? A gente está com um desempenho aqui dos diversos fundos positivo em relação praticamente aos positivos no ano já, né? Em 12 meses levemente negativo alguns. Os fundos, o microcap, né, mas já recuperando, né, o Horizon, mas ele está acima do seu referencial, né, que é o small caps. Então a gente está com desempenho bastante positivo. A gente
infelizmente, a gente vê o mercado, né, sofrendo bastante, nossos colegas de gestores que tiveram aí resgates relevantes. Quando a gente volta um ano atrás, né, a gente comemorou que nós fizemos 2 bilhões, né, nosso patrimônio sob gestão, 2 bilhões que foram desconfiados, isso em agosto. Hoje nós estamos com 2,3, 2,4, né? Sim. Então, mesmo nessa crise com resgate que você comentou aí, que tem resgate, mas graças à confiança de outros investidores, ou dos próprios, alguns investiram mais. Sim. Estamos aí com 15, 20% a mais do que a gente tinha ano passado, né? Então, Sim. a gente agradece Tem a um confiança. pouco a mais, né? Agradece uma confiança, mas a gente gosta de chamar atenção para aqueles investidores que agem com o fígado, porque saem perdendo. Porque, olha, não é à toa que o Werner sempre fala em 36 meses. Olha a diferença de rentabilidade dos fundos. Pega o fundo mais conhecido, Trígono Flagship. Ele rendeu 130% nos últimos 3 anos contra menos 3, quase menos 4 do índice de referência. O Trígono Verbier, que é contra o Bovespa, 121% contra 8 do índice Bovespa. Trígono Delphos, que é o dividendo, 173 contra 20 do índice de dividendos. Então é muita diferença, né? O que a gente colhe para o cara ficar entrando, saindo, porque eu tenho certeza, né, que assim que o mercado permitir, né, a gente está vendo aí uma possível estabilização de juros no Brasil e uma definição eleitoral, isso vai gerar fluxo para o Brasil até o final do ano, e os fundos começarem a recuperar, que uma parte desses 10 mil aí, 15 mil, acho que foram 15 mil que saíram com tickets pequenininhos, eles acabam voltando. Só que o cara sai numa cota aqui e compra numa cota aqui mais alta. Freire, até assim, não está aqui, né, mas eu vou citar um número. Na pandemia, que foi o nosso pior momento do mercado, nosso fundo Small Caps caiu mais ou menos 46%, se eu não me recordo. Acho que foi 46 contra 52 o índice, né? Isso, então, a gente caiu 46, o índice caiu um pouco mais. Só que na volta, né, em 100 e poucos dias, né, um pouco mais de 3 meses, ele subiu 78, se não me engano, o número esse, que significa que ele voltou ao pior ponto. Né? Isso. Demorou um pouco mais de 3 meses para zerar. Aquele cara que saiu no pior momento, na pior baixa, ele recuperou em pouco mais de 3 meses. E a gente até que teve pouco resgate na pandemia, que a gente fez muita live para explicar isso. E aí, nos próximos 70 dias, subiu mais 58%. Sim. Você imagina, ele recuperou todo o dinheiro e ganhou mais 50%. Aquele cara que saiu no pior momento, recuperou tudo e ainda ganhou 50%. Mas assim, a gente sempre fala isso, eu sempre falo quando eu tenho falado com os investidores, Werner, um pouco da sua cabeça, porque eu lembro muito bem, você tocou num ponto importante, quando teve o lockdown de Wuhan, 8 de janeiro, você olhou para mim e falou, se prepare para um tsunami. Eu virei para você e falei, Werner, larga a mão de ser pessimista. Você sempre fala, você está exagerando. Está exagerando, aí você falou, já vi isso antes. Aí você falou para mim, isso aqui vai ser pior que a gripe espanhola, vai pegar a cadeia de valor. E você mexeu em todas as carteiras, ajustou as carteiras para o cenário que você estava vendo. E essa recuperação que você falou, depois do coronavírus, se vocês olharem o gráfico, a gente não tem aqui para mostrar, mas ele tem 3 momentos distintos que mostram muito a sua gestão e do seu time. Primeiro, quando caiu, a gente caiu mais ou menos como todo mundo. É um fundo que não tem alavancagem, é um fundo que não tem hedge, é um fundo que não faz short. Quando tem trovão na cabeça, a gente vai tomar como todo mundo. Na hora de recuperar, se vocês prestarem atenção, abril, maio e junho, a gente tem uma recuperação muito parecida com a Bolsa, que é o movimento daquele pessoal que falou, a Bolsa está barata, vou comprar tudo. Movimento beta, movimento sem pensar de euforia, que todo mundo entra e a gente acompanhou mais ou menos esse movimento. Daí para frente, por que abriu o bocão do jacaré aqui na Trígono? Fundamentos dos balanços publicados das empresas que a gente investiu, que você escolheu antes da pandemia. Então, o que nós fizemos naquele momento, eu acho que a gente tinha umas 18 empresas no Flagship, né, que era nosso fundo, nós reduzimos para cerca de 12, né, não, eu não sei, eu vou diversificar. Não, eu faço o contrário, né, eu vou reduzir, né, poucos ovos, mas numa cesta só, mas no meu colo, eu não quero muitos ovos em várias cestas e essas cestas acabam se perdendo, quebrando. Então a gente guardou aqueles ovos que são muito valiosos no colo, carregando ali com a gente, e saímos das empresas que a gente via com um momento mais frágil em termos de crédito. Puxa, essa empresa é um pouco mais endividada, né? Pode ter problema, não vai conseguir crédito. As menos líquidas que a gente fez, a gente vendeu as menos líquidas. As cíclicas também você vendeu? Não siga, mas assim, as menores empresas com menos liquidez, porque estavam caindo tudo igual. Tanto faz a grande empresa boa com aquela pequena empresa, né, com menos potencial. Então a gente vendeu aquelas empresas menos líquidas, que também a gente tinha uma perspectiva de crédito mais arriscada do que as outras. Isso que a gente fez. E depois voltou tudo. Isso explica, né? E hoje nós estamos ainda num ambiente, né, de muita incerteza, né? Questão lá de recessão, juros, conflito na Europa, né? Eleição. Então a gente continua com essa
poucos ovos, né, numa cesta, mas com veludo em volta. E embrulhado, cada ovo tem uma capinha lá de veludo, com espuma no meio, né, com aquele plástico bolha, está muito bem guardado no nosso colo. Não vai quebrar nenhum ovo. Mas é impressionante como a gente abriu essa boca de jacaré quando o mercado começou a perceber que as empresas que você tinha selecionado não tinham sofrido tanto no coronavírus, né? E não só isso, que iam cada vez mais entregar resultado conforme a gente foi vendo. Perfeito. Um tri melhor, e continua até hoje, um tri melhor que o outro. Eu queria chamar a atenção Então, aqui para a colheita que o Werner está fazendo, a gente como investidor também faz, vocês também fazem, dos resultados das empresas. Olha, Werner, eu queria que você comentasse um ponto importante. Quanto subiu as empresas de resultado do primeiro semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2022? E vocês percebem que o preço da ação não andou ainda. Né? Então, assim, como é que você tem uma carteira de ações de investimentos cujo lucro sobe tanto e o preço não acompanha? É porque o mercado ainda está sob influência de fatores externos, por isso que a gente fala 3 anos. Isso vem, esse negócio acaba vindo, o mercado não leva esse desaforo para casa há tanto tempo. Eu vou citar aqui só uns números, né, importantes para nós. A Ferbasa, a receita subiu 61%, né? O EBIT dá 118, significa que mais do que dobrou. E o preço não andou. O lucro, 235, ele multiplicou 3,5 vezes, né, de 170 para 630, e a ação subiu 1%. Né? Alguma coisa está barato. Né? Quando você olha os múltiplos, qualquer coisa você olha. A Kepler, né, que é o que a gente gosta... E não mais importante, só um ponto. A gente está falando de lucro para trás. Lucro para frente vai ser maior ainda. Essas empresas todas, elas estão em franca expansão de lucros, né, velho? Assim, sim. O terceiro tri vem mais forte que o segundo. A gente olha as margens, a gente olha o que está acontecendo, né? As margens estão melhorando, as empresas estão com mais caixa, pagando dividendos. Então, outra empresa interessante aqui, a Kepler, né? A receita 67, alinhada com a Ferbasa. O EBIT dá 316%, significa que foi vezes 4, né? O lucro também 386%, quase vezes 5. A ação subiu quanto? 75%, né? Quer dizer, então... A ação subiu, 75 subiu muito, mas subiu muito menos do que a empresa está entregando resultados. Pagou no passado 320 milhões de dividendos e redução de capital, excesso de capital, está supercapitalizado. Não, mas olha a Positivo, a Positivo caiu 16% em 12 meses, 16% a Positivo em 12 meses, e você mostra aqui para a gente que o lucro cresceu 52%, o EBITDA cresceu 90% e a receita cresceu 82%. Isso a gente está mostrando com junho. Se a gente olhar agora os últimos 2 meses, né? Julho, agosto, agora setembro, a ação subiu 80%. Quer dizer, você imagina o cara que fez market time, que ele vendeu, ele perdeu 80% em 2 meses, né? Sendo que em 6 meses ela perdeu 15%, 20%, e de repente ganhou 80% em apenas 2 meses e meio. Então isso é exemplo, aquele cara que acha que vai acertar a hora de compra, ele perde essa recuperação. Eu lembro quando eu era pequenininho, tinha um jogo de fliperama que tinha um carrinho, que ele andava, aí você tinha um botãozinho que você apertava, ele ficava durante 5 segundos super acelerado. E depois ele voltava para a velocidade normal. Então, o rally de mercado é isso. Né? A gente tem, às vezes, uns movimentos muito rápidos para cima, né? Principalmente para cima, ou para baixo nas crises agudas, e que se o investidor, naquele momento, estiver fora, ele perde. A gente fez um estudo aqui que mostra que se você tivesse ficado de fora, o índice Small Caps, nos últimos 14 anos, rendeu aí 200%, 270%, se não me falha a memória, mas se você ficou fora dos 14 principais pregões, em mais de 3 mil pregões, sua rentabilidade foi 0. Então, assim, não façam entre sai. Precisa segurar aí o fígado, né, Werner? Olha o que a gente está colhendo aqui. Fred, essas são nossas frutas, nossos grãos, né? Nosso eucalipto, nossa cana, quer dizer, cada empresa representa um negócio diferente do outro. Você pode ter, mas o setor é parecido, mas a dinâmica é diferente, né? Mesmo dentro do setor industrial, eu tenho dinâmicas diferentes. Sim. Nas commodities, eu tenho soda, cloro, PVC e eu tenho ferro-liga. São coisas completamente diferentes. Sim. Mercados diferentes, dinâmicas diferentes, né? Então, esse é o resultado. Os fundos não espelham ainda o retorno das empresas, né? Nós fizemos o EV/EBITDA, né? O PL dos nossos fundos, ele só cai. Mas metade do que estava há 12 meses. O fundo sobe e teus índices, teus múltiplos são menores. Por quê? Porque o lucro das empresas, os resultados, são muito maiores do que as ações têm se refletido. Mas isso aqui vai voltar, a gente sabe que esse momento vai voltar, né? Talvez pós-eleições, qualquer que seja o resultado da eleição, a gente acredita que o mercado vai voltar. Como já está o estrangeiro, ele já está antecipando, e aí a gente espera colher mais frutos, né? A gente vai vender bem. Está estocado aqui, está no ciclo, mas o frete vai cair,
né, mas o preço vai subir e a gente realmente vai... E temos agora safra, de novo, safra de balanço, né? Mais um termo agrícola. Estamos aí, o terceiro TRI que vem muito forte. Daqui 10 dias fecha o trimestre, né, o terceiro trimestre. E né? a partir de outubro a gente começa a ver... Quando é que começa a safra de balanço? Final de outubro até 15 de novembro, então, né? Vai mais ou menos coincidir com as eleições. Então você pode ter safra de balanço e eleições, resultado das eleições. E aí, no final do ano, as empresas começam a pagar dividendos, antecipar dividendos, né? Imagina o mercado animado com a safra de balanço que a gente está esperando. E ainda com dividendos chegando, aí, né, o JCP você tem que pagar até o final do ano, né? Antecipando o JCP. Sim. De novo, dividendos eu vou comprar mais ações, mas ações elas vão subir mais, né? Fred, acho que é isso, né? Isso, Leiam, né, quem não... Tem muita informação, né? A gente tem agora informativo diário, lives semanais, lâminas mensais, nosso newsletter. Queria convidar vocês aqui em primeira mão a conhecer nosso novo site, foi inaugurado hoje. Hoje, né? Primeiro site, né? Então a gente... Nosso vídeo institucional, né? Institucional, que a gente curtinho, vai né? Um vídeo curto, mas ele mostra, né, quem são as pessoas, né? O que nós pensamos, nossa filosofia, né? Sim. Então aproveite, né? Esse novo site, né? Acho que está muito interessante, né? E se tiver coisa errada, né? A gente gosta de que vocês não apontem nossos erros, né? Põe no nariz, você tá errado, aí a gente vai corrigir, né? Porque sempre passa uma outra coisa, sugestões, né? Erros, algumas coisas que vocês possam estar percebendo que nós não percebemos. Por favor, nos avise que a gente vai tentar corrigir o que for necessário, né? Então, obrigado aí pela audiência e até o próximo TrigonoCast. Lembrando sempre que temos nossas lives semanais, quarta-feira, às 7 da noite. O Werner toca essa live, às vezes eu participo. As coisas, as resenhas mensais, resenhas mensais estão todas lá. E tem uma newsletter agora que tem muito material do mês, inclusive resenha. Então, muito obrigado aí pela audiência. Até o próximo Obrigado, Fred. Até mês que vem. Obrigado, Werner. Até.